documento de atraso. A COFAP aponta o atraso, mas não propõe a aplicação da multa. O Ministério Público não se manifesta quanto a isso e eu acompanho pelo registro. Em discussão, votação, aprovado. O processo 2709016, Instituto de Previdência do município de Cascavel, aposentadoria de Vera Lúcia de Souza Andrade, cargo de técnica em saúde bucal, em que a COFAP verificou que a forma de cálculo das verbas transitórias realizada pela origem está em desacordo com o Acórdão 3155/2014 do Tribunal Pleno, uma vez que não foi proporcionalizado o valor obtido pela média das verbas transitórias, pagando-se o valor integral dessas verbas transitórias, opinando dessa forma pela negativa de registro, sendo acompanhado pelo Ministério Público. Eu acompanho os pareceres pela negativa de registro e, nos termos do artigo 303, determinando que seja emitido um novo ato, dessa vez com o cálculo conforme a jurisprudência deste tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Processos de pensão. Processo de pensão 32628816 de Roberto Fanise de Assis. Acompanho os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. No protocolo 33050116, Rodolfo Egues Portela, houve um atraso de 95 dias na apresentação do processo. Os pareceres, além de se manifestarem pelo registro, entendem pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 2º, alínea A da nossa lei orgânica, que eu deixo de acolher, adotando como parâmetro o Acórdão 1657/2008, Tribunal Pleno. A matéria está em discussão. O acordo que Vossa Excelência menciona é aquele do termo de ajuste de conduta do Paraná Previdência? Não, é do conselheiro Heinz, num processo que havia aplicação de multa sem ser considerada uma prestação de contas, que não era uma prestação de contas. Eu acredito que era uma representação ou comunicação de irregularidade. Então, eu consigo apenas a minha divergência com relação à fundamentação. Mas, no mais, eu acompanho integralmente a proposta de exclusão da multa. Em discussão, votação, aprovado. Os processos de revisão de proventos. Em todos eles, senhor presidente, 51306013, Paulo César Balandiuk, com 310 dias de atraso. 51683313, João Costa Pinto, 321 dias de atraso. 522.507.13, 343 dias de atraso. 52771113, Benedito Braca, 293 dias de atraso. 53313413, Antônio Assis Weinhardt, 299 dias de atraso. 54268013, Eva de Oliveira Arboleia, 328 dias de atraso. Em todos eles, os pareceres são pelo registro. A unidade técnica aponta os atrasos, mas não propõe a aplicação de multa, e o Ministério Público não se manifesta, e eu proponho o registro. Em discussão, votação, aprovado. Processo de admissão de pessoal 68345311. 68345311, de Ramilândia, referente ao concurso público 1 de 2011, diversos interessados para diversos cargos. A documentação da maior parte das admissões foi encaminhada com atraso de alguns meses. E por brevidade eu não vou individualizar o atraso de cada admissão. Tanto a unidade técnica quanto o representante do Ministério Público não sugeriram a aplicação de multa quanto ao atraso dessas apresentações e manifestaram-se, então, no que eu acompanho, pelo registro das admissões que são objeto desse processo. Em discussão, votação, aprovado. O protocolo 59515212,
município de Pinhais, ele já foi julgado pelo Acordo 3547 de 2016 desta Câmara, apenas para constar uma retificação que deixou de constar o nome da senhora Vera Lúcia Cavagnoli Colombo como interessada, e ela é uma das admitidas, então apenas corrigindo esse erro material. Em discussão, votação, aprovado. No protocolo 11.632815, Boa Esperança do Iguaçu, trata-se de uma admissão no seio do concurso público 1 de 2011, referente tão somente à senhora Graziele Noronha de Campos, admitida no cargo de zeladora. Acompanho os pareceres pelo registro. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 473-65207, admissão de pessoal realizada pelo município de Teixeira Soares para preenchimento de vagas para cargos de motorista, motorista de ambulância, motorista de ônibus escolar, professor, operador de máquinas e diversos outros cargos, entre maio de 2006 e junho de 2007. Foram realizadas, durante a fase instrutória, diversas diligências realizadas. Foram realizadas diversas diligências, perdão. Entretanto, restou, após a última diligência, ainda a declaração firmada por 3 dos admitidos, atestando a não existência de acúmulo de remuneração proventos em desacordo com a Constituição Federal. Como não foi cumprida devidamente a diligência, a unidade técnica opinou pela negativa de registro. Também o Ministério Público pela negativa de registro e aplicação de multa, considerando o longo tempo de tramitação do processo, que é de 2007, e restando ainda documentação atinente a 3 das admissões, propondo a instalação de tomada de contas especial para apuração de dano ao erário e responsabilização em decorrência das irregularidades verificadas. Senhor presidente, eu entendo, conforme o Ministério Público, em relação às 3 admissões, mas entendo ainda prematuro a que seja negado o registro. O que eu proponho é que se estabeleça o registro das demais admissões de pessoal e se forme, então, um processo apartado com as 3 admissões que estão faltando documentação, que é os interessados são Edilson Krupnitsky, Aparecida Deia, Luciane Aparecida Deia e Valdir Antônio Guiel, devendo esse processo apartado ficar sobrestado até a realização da tomada de conta especial, conforme propôs o Ministério Público. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. O processo em pauta me foi devolvido na sessão anterior, por Vossa Excelência, protocolo 47512, admissão de pessoal de Carlópolis para o cargo de médico, concurso público 3 de 2002, por acórdão de 2015 da segunda Câmara, havia sido determinado o sobrestamento dos autos, até que fosse enviado, no prazo legal, tomada de conta especial a ser instaurado pelo controle interno, a fim de que fossem apuradas as responsabilidades pelo não atendimento às diligências do tribunal, que culminaram na impossibilidade de se analisar a legalidade da admissão em apreço. O município foi devidamente intimado e transcorreu o prazo sem manifestação e sem o envio da respectiva tomada de conta especial. Os pareceres são pela negativa do registro, em razão da ausência de documentos. Eu entendo, então, conforme os pareceres, que sejam negadas as admissões e ainda que se instaure uma tomada de conta extraordinária a ser conduzida pela COFAP para apurar responsabilidades. A matéria está em discussão. Eu realmente solicitei vista desse processo, tive a oportunidade de dar uma examinada, e o que me parece é que a situação do município de Carlópolis realmente é um tanto atípica. Na verdade, eu pude verificar que são diversos os processos de nomeação de servidores, todos eles antigos. Nesse caso, nós estamos falando da nomeação de um médico de 2002,
né? O processo trata de nomeação de um médico apenas, que presume-se continue prestando serviço aí durante esses 14 anos desde a sua nomeação. E realmente houve uma falha do município de Carlópolis que não encaminhou essa documentação, tanto que diversos processos, né, e não obstante esse caso de que Vossa Excelência relata, e não obstante ser de 2002, apenas em 2012 foi aberto um processo aqui no tribunal. E eu verifiquei que pelo menos outros 3 processos tramitaram, 2 deles de 2015, 630579, que teve as admissões julgadas legais, 44940815, que também, na verdade, foi por um lote, que o presidente até deferiu o registro de todas essas nomeações. Tem ainda o caso do processo 4044516 também, e até eu achei uma decisão do conselheiro substituto Dr. Sérgio, do conselheiro substituto Dr. Tiago, que em situações semelhantes, respectivamente processos 47.640.12 e 47.658.12, consideram o registro. Então, até eu acabei imprimindo aqui a decisão, essa aqui me parece que é justamente do Dr. Sérgio, que ele analisa, enfim, os motivos aí da ausência da documentação e, ao final, propôs o registro. O que me parece aqui, senhores conselheiros, ilustre relator, é que nós estamos num daqueles casos em que, evidentemente, que deveria o tribunal ter a documentação completa para proceder ao registro. Estão faltando vários documentos. Mas aí ficamos na dúvida em qual o mal maior seria o de promover efetivamente a demissão desse médico, que presume-se estar lá há 14 anos prestando serviço, ou se efetivamente tentamos, a exemplo desses outros processos que eu mencionei, inclusive essas admissões em lote contemplaram várias admissões em condições similares, e que não seria então o caso de nós, dado o decurso de todo esse tempo, nós registrarmos. Então coloco em discussão essa proposta. Eu confesso que estaria inclinado, porque se nós, a propósito de Vossa Excelência, evidentemente obedece à lei, ao que diz a Constituição, na medida em que determina que, por meio de uma tomada de conta, seja novamente diligenciado para a obtenção desses documentos. Só que me parece que todas essas diligências foram infrutíferas até agora. Então, me parece que ou nós assumimos a necessidade desse médico continuar prestando seus serviços diante da ausência de uma legalidade mais grave, que efetivamente não consta dos autos, há uma omissão com relação aos documentos, ou tomamos uma providência que pode ser mais grave, com prejuízo ao próprio município, que seria a determinação de negativa de registro com a consequente demissão desse médico 14 anos depois dele ter assumido. Então, eu confesso que me inclinaria pela primeira opção, dando um caráter excepcional a essa medida, dada realmente a omissão do município à época, que me parece não devesse prejudicar nem o servidor, nem a população. Mas eu coloco, evidentemente, a matéria em discussão para chegarmos a uma solução melhor possível. Qual é a proposta de você? Eu faria uma proposta atendendo esses precedentes que nós tivemos, especificamente do município de Carlópolis, doutor Ortagão, que fosse, em caráter excepcional, concedida o registro à admissão desse médico. É um médico que trata desse processo. Evidentemente, não é minha pretensão, nem seria o caso de formarmos uma jurisprudência, mas reconhecer uma situação de excepcionalidade que me parece que 14 anos depois, isso reitera-se, evidente que não é culpa do ilustre relator, o processo somente foi protocolado em 2012 e desde lá foram enviados todos os esforços para a obtenção dos documentos, o que, entretanto, até agora não conseguimos e me parece que não conseguiremos. Então, a opção é ou demitimos, sugerimos a demissão, determinamos a demissão ou registramos. Então, de caráter excepcional, essa seria a minha sugestão. Coloco a matéria novamente em discussão. Com a palavra, ilustre procurador, doutor Eliseu de Moraes Correia. Realmente, esse caso é um caso atípico, né? Porque a única documentação que foi juntada nos autos é o edital e a homologação dos aprovados. E foram 2 aprovados. Não me lembro se eu fiz a pesquisa, até porque fui eu que dei o parecer.
Não me recordo se fiz a pesquisa deste outro médico que foi aprovado, se ele teve o seu cargo devidamente registrado nesse tribunal, e de modo que realmente, se nós, como bem pontuou nosso presidente, são casos complexos que fogem um pouquinho da normalidade, né? O ideal é que o município faça o concurso, já para e passo da nomeação, remeta, por isso que tem os prazos, né? Remeta para o registro do tribunal, e isto não ocorreu. 10 anos depois é que foi encaminhada a documentação, e a documentação totalmente insuficiente, né? Eu fico imaginando aqui o município de Carlópolis, né? Não deve ser um município de grande porte ou médio porte, deve ser um pequeno município, e de modo que me parece que a solução salomônica aí do nosso presidente seria talvez a mais consentânea e adequada, embora, como o eminente relator pontuou, né, a nossa manifestação, friamente, né, com relação ao cumprimento da lei, seria pela negativa de registro. Entretanto, com as ponderações feitas pelo eminente presidente, no sentido de que outros precedentes deste mesmo município têm sido acatadas as nomeações e registradas por esse tribunal, me parece que seria incongruente agora, neste caso, apenas neste caso, negar o registro. Agora, talvez fosse o caso, senhor presidente, de fazer uma verificação no setor de pessoal do município de Carlópolis, né, para que, efetivamente, ele passe a prover com atenção, né, os requisitos constitucionais e legais e as instruções desse tribunal com relação às admissões de pessoal, né. Então, talvez acrescento aí na minha proposta que se faça uma inspeção no município com este propósito, né, de verificar, né, o setor de pessoal do município para fazer com que ele passe a cumprir os ditames constitucionais e legais, né. Então, seria a manifestação que eu faço aqui, retificando até o parecer do Ministério Público. A matéria ainda está em discussão. Eu entendo, ilustre procurador Eliseu, a preocupação de Vossa Excelência com o que estiver acontecendo. Talvez no voto eu pudesse acrescentar uma determinação, e me parece que essas situações antigas estão sendo, pelo levantamento que foi feito pelo gabinete, parece que estão sendo... já estão tendo um acompanhamento da nossa coordenadoria. Então, ficaria talvez a critério, né, na eventualidade da constatação dessa necessidade, a efetivação de uma inspeção no município, mas eu, desde logo, acataria a proposta de Vossa Excelência de uma determinação para que, efetivamente, reiterando a obrigação do município de Carlópolis de cumprir com as suas obrigações perante o Tribunal de Contas, notadamente nos atos de admissão de pessoal. Consulto o ilustre relator, mantenha a proposta pela a abertura da tomada de contas especial. Especial não, porque isso já foi determinado. Seria extraordinária agora. Tomada de contas extraordinária, até para se apurar o que realmente aconteceu. Mas mantenho a minha proposta nesses termos. Perfeito. Eu vou ousar, então, apresentar uma proposta alternativa, né, entendendo que a tomada de contas, né, não teria um efeito, digamos assim, imediato, até pelo longo decurso de 14 anos, né, desde o concurso. A minha proposta, então, seria, excepcionalmente, pelo registro, com a determinação sugerida pelo ilustre procurador, no sentido que o município observe com mais rigor os prazos para o envio da documentação das admissões de pessoal. Consulto o conselheiro Artagão de Matos Leão. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Durval Amaral. Acompanho, Vossa Excelência, também. Então,
aprovada a proposta divergente, eu fico, então, designado para a lavratura do acórdão. Palavra volta ao ilustre conselheiro Cláudio Canha. A minha pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo, então, ao relato dos processos da minha pauta, iniciando com a tomada de contas ordinárias 59826415. Trata-se das contas do consórcio intermunicipal da represa de Ourinhos e Jacarezinho, de 2014. Aqui, senhores conselheiros, o que ocorreu foi que esse consórcio mostra-se absolutamente inativo, nunca teve movimentação financeira, foram colhidas manifestações dos municípios que fazem parte dos gestores, inclusive dos municípios paulistas de Jacarezinho, de Ourinhos e de Chavantes, e que efetivamente constatou-se a realidade de que o consórcio é absolutamente inócuo. Então, apenas eu acompanho as manifestações uniformes, que é, nesse caso, pela regularidade das contas, com a determinação aos municípios de Jacarezinho e de Ribeirão Claro que adotem as medidas necessárias e cabíveis a fim de providenciar a extinção da entidade ou, alternativamente, sua retirada do consórcio, nos termos da Lei 11.107 de 2005, com a instauração de monitoramento nestes mesmos autos, nos termos do artigo 259 do Regimento Interno, a fim de que seja verificado o efetivo cumprimento dessa determinação. A matéria está em discussão. Votação. Aprovado. O processo seguinte é uma tomada de contas extraordinária, essa do município de Conselheiro Mairim, 43687015, em que, por meio do procedimento de acompanhamento remoto PROAR, a unidade técnica apontou 4 irregularidades: emissão de empenho em período anterior à licitação, contratação de médico por meio de licitação para atuação junto ao Programa Saúde da Família, ainda irregularidade no lançamento contábil da despesa de terceirização de serviços médicos não computadas como gastos de pessoal, e ainda irregularidade na duplicidade de vínculos de 2 médicos. Ao final da instrução, essas 2 últimas irregularidades foram tidas por sanadas, mas o Ministério Público e a Coordenadoria mantêm a irregularidade desses 2 itens, inclusive com a indicação de aplicação de multa, e o município, inclusive, acrescenta a proposta de recomendação para que realize concurso público para a contratação de médico para atuar no Programa Saúde da Família. Com relação ao Programa Saúde da Família, não há dúvida de que efetivamente houve a infração à lei federal. Esse tribunal já tem a remansosa jurisprudência nesse sentido, de infração à lei que implica na irregularidade e na imputação de multa. Eu apenas proponho a aplicação de multa ao prefeito à época, senhor Luiz Carlos Sanches Bueno, e deixo de aplicar a multa ao senhor Dinorá Viana e Silva, uma vez que não há efetivamente nenhum ato, ele era diretor do Departamento Municipal de Saúde, mas não há nenhuma prova neste processo, nenhum ato subscrito por ele que implique na sua responsabilidade. A outra irregularidade, senhores conselheiros, inicialmente foi descrita pela unidade técnica como emissão de empenho antes do processo licitatório. No decorrer da instrução, foi verificado que não se tratava disso, que a nota que foi verificada pela unidade técnica dizia respeito a um outro processo licitatório, mas, com relação a esse gasto, a unidade técnica indica que teria havido a dispensa indevida de licitação para a contratação de médicos plantonistas e que teria havido infração ao artigo 26 da Lei de Licitações, justamente pela falta de formalização desse processo, notadamente quanto à pesquisa de mercado e aos critérios de escolha dos médicos. Eu, nesse caso, senhores conselheiros, na verdade, eu verifico que houve no meu entender, uma falha com relação ao próprio contraditório, uma vez que a infração, que era de uma natureza, passou por uma segunda natureza e, ao final, para uma terceira natureza. Mas o que nós estamos falando aqui, resumidamente, é o seguinte: no primeiro ano de mandato, o prefeito contratou médicos para plantonistas em caráter emergencial. Foram verificados aí a prestação de 22 plantões de 12 horas,
cada um deles de R$ 570, e 10 plantões de 24 horas a R$ 1.150. Então, uma despesa de R$ 24.000. Me parece, senhores conselheiros, que isso aqui não é um gasto despropositado para uma função que é realmente essencial. O prefeito invoca o caráter emergencial dessa despesa, logo que assumiu, e foi realmente no início do exercício de 2013, em que ela foi executada, de modo que me parece que essa irregularidade aqui, no meu entender, pode ser objeto de ressalva. Até eu trago um precedente do próprio Tribunal Pleno, Acórdão 2493/16, e ainda acórdãos da segunda Câmara, 179009 e 179109, em que situações similares também foram objeto de ressalva. Então, nesse caso, eu converto em ressalva, mantenho apenas a irregularidade anteriormente mencionada, referente à irregularidade na contratação de profissionais do Programa Saúde de Família por processo licitatório e não por concurso público, como determina a lei federal. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, de Campo Mourão, processo 70.49.71.15. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de pedir vista desse processo. Vistas concedidas a Vossa Excelência. Processo seguinte, 123.212.16. É uma tomada de contas extraordinária, município de Santa Teresa do Oeste. Aqui, senhores conselheiros, também a questão não é complexa, na verdade foram pagamentos em atraso do INSS, que implicaram em dano ao patrimônio municipal, pelo recolhimento de R$ 62.911,14 a título dos encargos moratórios. Houve a citação do gestor, verificou-se que o responsável seria o gestor anterior, que, devidamente citado, não apresentou qualquer justificativa. Me parece que, nesse caso, não há dúvida quanto à necessidade de imputação do dano. A Diretoria de Contas Municipais faz uma análise, inclusive, da gestão financeira da entidade, apontando até gastos que teriam sido executados com relação, por exemplo, ao 11º baile Rainha do Rodeio, em que teria sido gasto o valor de aproximadamente R$ 163.400 pelo município. Enfim, aponta outras circunstâncias em que entendo, então, que não caberia qualquer motivo de escusa com relação ao prefeito, o senhor Amarildo Rigolin. Eu ainda menciono precedentes desta Câmara, o Acórdão 2881/16, de lavra do ilustre conselheiro Durval Amaral, em que situação idêntica foi tratada, e a decisão foi pela irregularidade das contas, com a condenação do prefeito responsável ao ressarcimento, com a multa do artigo 87, a linha 4, inciso 4, a linha G, e ainda a expedição de recomendação ao município. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leal. Esse valor que Vossa Excelência está imputando ao gestor da devolução, Vossa Excelência tem? Qual é o valor aí? Sim, R$ 62.911,14. Na verdade, são juros e encargos da folha de pagamento pelo atraso no recolhimento do INSS. Foram valores nos meses de junho de 2015. Bom, senhor presidente e demais integrantes do plenário, eu entendo que Vossa Excelência está acompanhando a jurisprudência do tribunal, mas eu sempre tenho analisado município por município. Eu tenho uma certa dificuldade de analisar de forma igual todos os municípios, município maior, município menor, município com capacidade para contratações, pagando valores mais altos, contratando dessa forma auxiliares de melhor gabarito. E esse é um caso de um município pequeno, que houve um atraso realmente, mas eu penso que nós podemos considerar irregular aplicar a multa sem devolução dos valores. Num caso como esse, em caráter excepcional, claro que não é a decisão normal do tribunal.
Então, de qualquer maneira, reconhecendo o voto de Vossa Excelência, como também um voto correto, eu ouso apresentar um voto divergente e, se o entendimento do conselheiro Durval, que me parece que ele tem decisões já acompanhando Vossa Excelência, que fique consignado o meu voto divergente. A matéria ainda está em discussão. De fato, doutor Tagão, Vossa Excelência está absolutamente correto quando diz que cada caso deve ser tratado de forma individualizada. Eu, nessa mesma pauta de hoje, eu tenho um caso semelhante, só que de um valor bem menor, de R$1.000 e poucos de atraso, em que houve, no meu entender, justificativas corretas do gestor, em que até eu estou afastando justamente essa devolução, como sugere Vossa Excelência. Só que nesse caso aqui, o gestor responsável, devidamente citado, sequer se manifestou. Então, realmente, a míngua de outros elementos é que eu usando divergir de Vossa Excelência, eu vou manter a minha proposta original e vou, então, colocar em votação. Consulto o conselheiro Durval Amaral. Como bem salientou o conselheiro Tagão, eu tenho já várias decisões no mesmo sentido da proposta por Vossa Excelência, razão pela qual acompanho Vossa Excelência. Encerrada a votação, a proposta fica por maioria, então, aprovada, com relação, por unanimidade com relação à irregularidade, e por maioria com relação à devolução. Relato a seguir, o processo Aqui. É o processo 81630315, que me foi devolvido pelo conselheiro Durval Amaral. Eu verifiquei que foram juntados novos documentos. Eu vou solicitar a retirada de pauta para nova instrução. Não havendo objeção, retirada de pauta. Processo seguinte é o processo de pensão, 79.79.37.15. A instrução é uniforme pela legalidade de registro. A pensão a Tiago do Nascimento Macur, filho inválida da ex-servidora Leide Benedita Macur. Eu apenas, nesse caso, afasto a multa proposta na instrução em virtude do termo de ajustamento de gestão em favor do Paraná Previdência. Então, é pela legalidade de registro sem multa. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho a admissão de pessoal. Eu vou relatar os processos em bloco, em que tratam justamente da aplicação do artigo 5º da Instrução Normativa 117/2006, com escopo reduzido de análise. São os processos 41.57.90.12, 44.30.77.12, 61.80.98.12, 62.23.89.12, 67, 61, 44, 12, 71, 23, 70, 12, 83, 06, 90, 12, 24, 62, 67, 13, 40, 78, 80, 13, 44, 25, 62, 13, 10, 69, 30, 14, 39, 67, 42, 14 e 11, 67, 270, 14. Todos eles eu acompanho a coordenadoria pela legalidade de registro. Está em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo número 10.17.45.015, que é uma admissão de pessoal complementar da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana para diversos cargos, edital 62 de 2011. Algumas admissões já foram registradas pela DDM 210.14. Coordenadoria de Fiscalização opina pela legalidade de registro. Sem prejuízo de expedição de cópia ao Ministério Público Estadual em virtude do acúmulo de cargos pela servidora Marina Thaís do Nascimento. O Ministério Público acompanha a instrução. Esse também é o voto. Na verdade, a referida servidora fez a opção, exonerou-se de um cargo,
Mas, durante o período, ela prestou uma declaração indevida de acúmulo e, por esse motivo, então, me parece que procede a proposta de encaminhamento de cópia ao Ministério Público Estadual. Então, a proposta é pelo registro, legalidade e registro das admissões, sem prejuízo da diligência proposta pela instrução. Que está em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte também é admissões de pessoal com escopo reduzido, 35.28.66.16 e 65.55.08.16. Ambos eu acompanho novamente a coordenadoria pela legalidade e registro. Que está em discussão, votação, aprovado. 87.28.51.16, processo de averbação de tempo de contribuição e serviço prestado à iniciativa privada sob o regime geral da servidora Valéria Pontes França, em que ela requer a contagem de tempo equivalente a 8 anos, 10 meses, 3 dias ou 3.223 dias. Toda a instrução é favorável e esse também é o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas anual, processo 25.17.16.13. São as contas do consórcio intermunicipal da rede de urgências do sudoeste do Paraná, exercício de 2012. A coordenadoria propõe regularidade, ressalvando o atraso no envio dos dados do sexto bimestre de 2012, junto ao SINAM, e propõe, por esse motivo, multa, no que é acompanhada pelo Ministério Público. Aqui eu vou acompanhar no mérito, pela regularidade com ressalva. Entretanto, eu deixo de aplicar a multa, principalmente por entender que no exercício seguinte, que era o de competência para o envio das informações do sexto bimestre, não era mais esse o gestor, mas sim o senhor Luiz Fernando Bandeira, o presidente, e não aquele indicado na instrução, que foram os senhores Roberto Silvando Viganó e Elson Munareto. Por esse motivo, eu deixo de aplicar a multa, mantendo, entretanto, a ressalva consignada. Então, eu voto, aliás, eu afasto a ressalva também justamente porque, por não ser de competência desse gestor, o atraso, uma vez que é do sexto bimestre desse exercício. Então, o voto é pela regularidade, apenas consignando a recomendação para que os prazos sejam observados. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, outra prestação de contas anual, 280.558.14, nesse caso da Câmara Municipal de Lupionópolis. Na verdade, aqui, senhores conselheiros, esse processo já havia sido anulado em virtude de uma falha na publicação de um despacho de diligência. Atendendo essa diligência, foram apresentados os documentos faltantes, que é o balanço patrimonial e os relatórios do controle interno e do funcionamento da contabilidade, motivo pelo qual a Unidade Técnica e o Ministério Público opinam pela regularidade das contas, e esse também é o voto. Pela regularidade das contas, está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 295.075.14, contas do Foz Trans, Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, responsabilidade do senhor Ali Hussein Safadi e senhor Paulo César Tremarim, exercício de 2013. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal conclui pela irregularidade das contas em razão da imputação de débitos ao gestor por danos, encargos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições ao INSS, no valor de R$ 2.145. Opina pela irregularidade com devolução de valores e aplicação de multa. Nesse sentido, também o Ministério Público. Aqui, ilustre conselheiro Artagão, é aquele caso a que eu me referi há pouco. Na verdade, o atraso se deu nos meses de setembro, outubro e o 13º. Na verdade, foi um problema de remanejamento de valores. A Unidade Técnica indica descontrole orçamentário e financeiro da entidade, o que efetivamente, nesse caso, não ocorreu. Me parece que foi uma falha pontual. Os valores recolhidos a maior foram de R$ 655, R$ 1.040 e R$ 449. Eu observei, inclusive, que analisando a execução orçamentária do município, houve um superávit de 21,72% ao final do exercício de 2013, e ainda verificando a jurisprudência
desta Câmara, vi uma decisão de Vossa Excelência, aliás, 2 decisões de Vossa Excelência, em que justamente em situações dessa ordem, a irregularidade foi convertida em ressalva. Então, por esse motivo, adotando esses precedentes e as características, como Vossa Excelência, na sua manifestação anterior, bem sublinhou, as particularidades deste caso, é que eu proponho, então, a conversão em ressalva do item, com deixando de apenar o gestor. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir 3 processos semelhantes, também de prestação de contas, 21, 35, 10, 15, do Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Tapira, 24, 23, 90, 15, da Câmara Municipal de Juranda, e 244, 652, 15, do Fundo Municipal de Previdência de Tamboara, todos eles pela regularidade das contas, que estão em discussão, votação, aprovado. 247, 554, 15 são as contas da Câmara Municipal de Laranjal, responsável do senhor Antônio Sérgio da Silva, exercício 2014. A unidade técnica opina pela regularidade com ressalva e aplicação da multa do artigo 5º, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei 10.028, em virtude de atraso na publicação do demonstrativo da despesa com o pessoal do primeiro semestre e com relação ao terceiro quadrimestre, segundo semestre do exercício anterior, aliás, terceiro quadrimestre e a publicação do relatório do segundo semestre do exercício anterior, atraso na publicação dos anexos 5 e 7. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar a proposta de regularidade com ressalva. Entretanto, eu vou deixar de aplicar multa, porque os atrasos, num caso foi de 5 dias, no outro caso de 12 dias. Em ambos os casos, o município indica que teria havido atraso do próprio órgão de divulgação oficial do município e que também que ele tempestivamente publicou, disponibilizou em meio eletrônico, dando atendimento à lei de acesso à informação no prazo indicado. Evidente que a disponibilização no site não supre a obrigatoriedade da publicação, e ainda há uma atenuante que, no caso desse segundo relatório que eu mencionei, sequer havia valores a declarar, então me parece que não há qualquer indício de má-fé ou de tentativa de ocultação de dados. Me parece também, como sugere a COFIN, a aplicação da multa da Lei 10.028, em que pese ela tenha sido considerada constitucional, por recente decisão desse tribunal, acórdão 3960, não quer dizer que é obrigatória sua aplicação e que não se possa, evidentemente, ponderar as circunstâncias. Aqui, como eu disse, o reduzido número de dias em atraso, a possível concorrência de culpa do veículo oficial de publicação, ausência de má-fé, dano erário e ainda ausência de indício de infração à transparência da administração pública, me parece que autorizam o afastamento da multa. Então, nesse caso, a proposta é pelo julgamento da regularidade com ressalva, sem aplicação de multa. Está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir 26, 37, 97, 15, contas do Fundo de Previdência e Servidores Municipais de Turvo, exercício 2014. Nesse caso, acompanho a proposta uniforme da Coordenadoria do Ministério Público pela regularidade, apenas ressalvando a restrição indicada pelo Ministério da Previdência Social no demonstrativo das aplicações de investimentos dos recursos da IR, em discordância com a portaria 402/08 do Ministério da Previdência. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 267-105-15, Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, acompanha as manifestações uniformes pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 27, 33, 50, 15, também nesse caso são as contas do Fundo de Previdência de Boa Ventura de São Roque, 2014. Eu também, nesse caso, acompanho as manifestações uniformes pela regularidade, ressalvando a inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo referente ao exercício de 2014. Pela regularidade em ressalva, que está em discussão, votação, aprovado. Processo 27, 42, 25, 15, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI de Boa Ventura de São Roque, acompanham manifestações uniformes pela regularidade. Está em discussão,
Votação, aprovado. Por último, senhores conselheiros, eu tenho 5 processos em que são prestações de contas municipais em que o Ministério Público manifestou-se, requereu o acesso ao SIM-AM e a mudança de escopo. Já tratamos dessa matéria, por meio de despacho havia indeferido essa diligência, ao final o Ministério Público opina pela irregularidade das contas. Então, por brevidade, me remetendo a fundamentos já discutidos nessa Câmara, eu relato em bloco esses 5 processos, todos eles acompanhando a coordenadoria pela regularidade das contas. São os processos 24, 52, 10, 16 da Câmara Municipal de Andirá, 25, 75, 96, 16 do Instituto de Previdência do município de Almirante Tamandaré, 26, 18, 10, 16 da Câmara Municipal de Autônia, 26, 3685, 16 da Câmara Municipal de Barracão, 26, 72, 90, 16 do Fundo de Previdência de Andirá, 26, 94, 62, 16 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá. Me parece que eu relatei 6 processos e não 5, é que um deles, senhores conselheiros, eu peço escusas, não havia essa manifestação do douto Ministério Público, é o processo 257-596-16. Então, nesse caso, é uniforme pela regularidade das contas. Nos outros, eu diverjo do Ministério Público acompanhando a instrução. Estão em discussão. Em votação, aprovado. Creio ter atendido a minha pauta. Deixo a palavra livre com a palavra o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, apenas para solicitar que conste por escrito a minha proposta de decisão no processo 4750012. Certamente constará do processo, do acórdão, o bem lançado voto de Vossa Excelência. Deixo ainda a palavra livre, não havendo quem queira fazer uso. Convoco para o dia 13 de dezembro, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 45ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levanta-se a presente.